Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é: e ele fará forte uma aliança para muitos. O profeta Daniel ora pedindo uma resposta sobre quando terminaria o exílio de 70 anos. E Elohim lhe dá uma resposta cósmica por meio do arcanjo Gabriel. Gabriel disse a Daniel: Elohim te ama, Daniel. Levante-se e preste atenção às minhas palavras, pois Elohim me enviou a você. Daniel 10, verso 11. Por ser muito amado, Daniel recebe o cronograma profético completo, desde o momento em que Gabriel aparece diante dele até a vinda do reino. E também, como já ouvimos, quando a interpretação dos últimos 7 anos até o fim estiver selada, Elohim nos levará para dentro no final da era atual. Que privilégio tremendo! A grande maioria das pessoas não tem a menor ideia de que a era atual está chegando ao fim e que estamos entrando em uma nova era. E é claro, muito menos o que isso significa em detalhes. É extremamente importante que conheçamos o plano de Elohim, permaneçamos firmes nele e não nos deixemos levar pelo vento das doutrinas, talvez até acreditando erroneamente que seríamos arrebatados antes que o plano de 7 anos entre em vigor. Não consigo enfatizar o suficiente que presente incrível é o nosso Pai Celestial nos permitir saber tudo isso. Por isso, gostaria de voltar ao versículo que mudou tudo. E ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele fará cessar os sacrifícios e as ofertas. Daniel 9, 27. Ou na tradução Esperança para Todos, o governante fará uma aliança com muitos povos que durará 7 anos. Na metade desse tempo, ele proibirá os sacrifícios e as ofertas diárias no templo, e em vez disso, introduzirá ali uma abominável idolatria. Vamos agora examinar as palavras individuais do versículo 27. Ele, ou governante, refere-se ao anticristo. A expressão ele fará vem da palavra hebraica gabar. Gabar não significa criar algo novo, mas confirmar, fortalecer algo que já existe. Esse governante não inventará algo do nada, mas tomará como base algo que já existe e o transformará em uma aliança. Portanto, estamos à procura de alguém que pegue acordos já existentes e os reúna em um acordo vinculativo, uma aliança. Isso se encaixa perfeitamente no acordo de outubro de 2025. Os acordos de Abraão, assinados em 2020, foram tomados como base e ampliados. O acordo de Abraão foi elaborado no âmbito de uma aproximação diplomática entre Israel, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, com a participação dos Estados Unidos da América. E agora cheguemos à palavra aliança. Ela não é descrita em detalhes, não diz que é uma aliança econômica e militar ou mesmo um tratado de paz. Diz apenas que ele formará uma aliança. E trata-se de Israel e da paz para Israel. E a aliança será fortalecida com muitos. Não se trata de uma ou duas nações, ou seja, um tratado bilateral, mas de muitas. Em hebraico, muitos significa Rabi. Exatamente disso que se trata o acordo de outubro de 2025. Há muitos envolvidos, mais precisamente 8 partes. E são partes que têm interesses totalmente contraditórios e que normalmente não formariam uma aliança entre si e muito menos com Israel. O acordo entre Israel e o Hamas, negociado pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, foi assinado na presença de pelo menos 20 chefes de Estado. Representantes do Hamas e de Israel não estiveram presentes na assinatura em Sharm el-Sheikh. Israel, que é o assunto em questão, não estava presente. Agora disse que esta aliança terá a duração de uma semana, ou seja, 7 anos. O atual acordo de paz não diz que será celebrado por 7 anos.
As fases individuais de acordo estão definidas, mas não a duração total. Veremos se a duração das fases individuais abrangerá um período total de 7 anos. Mas também não se pode excluir que o anticristo consolide ainda mais esta aliança e inclua uma referência a 7 anos. Mas após 3 anos e meio, as ofertas de sacrifício e as ofertas de alimentos serão abolidas pelo anticristo. Então, o anticristo se revelará e a grande tribulação começará. E isso naturalmente pressupõe um terceiro templo judeu. Este templo ainda não existe. E somente quando ele for construído e os sacrifícios forem introduzidos, é que eles poderão ser retomados. Para enfatizar mais uma vez, se dentro de 3 anos e meio após o acordo de outubro de 2025, os sacrifícios de animais não tiverem sido introduzidos e abolidos, então este tratado servirá de base para uma nova expansão pelo anticristo. Nada mais simples do que essa revisão. Muitos se perguntam se o último governante mundial e seu governo mundial único estão prestes a entrar no cenário mundial. O mundo anseia por alguém que lhe dê esperança e respostas para as crescentes crises globais. A identidade do anticristo fascina as pessoas há 2000 anos e muitos não resistiram à tentação de tentar descobri-la. Ao longo dos séculos, inúmeras possibilidades foram sugeridas e um dos candidatos sempre foi o Papa. Martinho Lutero, o grande reformador, teria dito: agora me sinto muito mais livre para dizer que tenho certeza de que o Papa é o anticristo. Entre os candidatos propostos estão políticos famosos da atualidade, cujos nomes não vou mencionar aqui. Reconheceremos o anticristo pelo fato dele abolir os sacrifícios e as ofertas. E todas as características enumeradas na Bíblia devem se aplicar a ele. Escrevi um boletim sobre isso intitulado Como Reconhecer o Anticristo, episódio 241. Yeshua nunca nos encarregou de procurar o anticristo. Como mencionado, após 3 anos e meio, os sacrifícios serão abolidos e assim o contrato será quebrado. Existe um tratado de paz muito notável, o Tratado de Hudaibiyah, relacionado ao profeta Maomé. Todos os muçulmanos conhecem esse tratado de paz. Hudaibiyah fica a cerca de 13 quilômetros das fronteiras da mesquita em Meca. Apesar dos graves conflitos entre os Quraishitas em Meca e os muçulmanos em Medina, cerca de 1.600 muçulmanos, incluindo cerca de 700 homens adultos, partiram completamente desarmados para realizar a peregrinação. Os Quraishitas esperavam os peregrinos armados fora da cidade para provocá-los a cometer atos hostis e então matar os peregrinos desarmados. O profeta Maomé deu instruções para que não se deixassem provocar e a comunidade permaneceu em Hudaibiyah. Os Quraishitas não estavam dispostos a permitir que os medinenses realizassem a peregrinação. Após negociações difíceis, chegou-se a um acordo cujos pontos principais são os seguintes. Estas são as condições do Tratado de Paz entre Maomé, filho de Abdullah, e Suhail, filho de Amr, como representante de Meca. Não haverá guerra por 10 anos. Qualquer um que queira se juntar a Maomé ou fazer um acordo com ele é livre para fazê-lo. Qualquer um que queira se juntar aos Quraishitas ou fazer um acordo com eles é livre para fazê-lo. Se um jovem ou alguém cujo pai esteja vivo for até Maomé sem a permissão de seu pai ou tutor, ele será devolvido a seu pai ou tutor. Mas se alguém for até os Quraishitas, não será devolvido. Este ano, Maomé retornará sem entrar em Meca, mas no ano seguinte ele poderá entrar em Meca, permanecer lá por 3 dias e praticar os rituais. Durante esses 3 dias, os Quraishitas se retirarão para as montanhas vizinhas. Quando Maomé e seus seguidores entrarem em Meca, eles estarão desarmados, exceto pelas espadas em suas bainhas. O Tratado de Paz foi assinado em 628 d.C. 2 anos depois,
o Tratado de Paz foi encerrado com o massacre de uma caravana de Medina. Em seguida, o profeta Maomé marchou com 10.000 soldados em direção a Meca e libertou a cidade sem derramamento de sangue. Os coraxitas se renderam diante da superioridade militar. A história desse tratado de paz é muito mais extensa e complicada. O meu objetivo aqui era apenas mostrar que um tratado de 10 anos foi quebrado após 2 anos. E como isso também é conhecido entre os muçulmanos, acaba por ter um caráter exemplar, ou seja, é um modelo que se pode seguir tranquilamente. E se imaginarmos que Israel, no Tratado de Paz, assinado em 2025, celebrou um acordo com muitos países muçulmanos, que normalmente não querem ter nada a ver com Israel, para dizer o mínimo, podemos imaginar que, devido às diferenças, esse acordo é frágil e, acredito, isso se manifestará. Já Moisés advertiu enfaticamente os israelitas contra fazer alianças com os povos de Canaã, contra casamentos mistos e contra adorar seus ídolos, porque isso os afastaria da verdadeira fé e os levaria ao pecado. Em vez disso, eles deveriam expulsar os povos nativos para preservar sua própria identidade e sua aliança com Elohim, conforme descrito em Deuteronômio 7, do 2 ao 6. Não farás alianças com eles, nem terás misericórdia deles. Deuteronômio 7, verso 2. Vocês podem ajudar a divulgar a mensagem curtindo e se inscrevendo no canal. Muito obrigado por isso. Que todos sejam ricamente abençoados.